Olá para todos, vamos continuar aqui nesse vídeo falando sobre o livro A Psicologia Financeira. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2 se chama Sorte e Risco. Eu acho que na tradução, em alguns momentos pode ser que esse risco aqui seja sinônimo de azar. Pode ser sorte e azar em alguns momentos. Risco cai bem quase todas as vezes, mas eu acho que em alguns momentos poderia ser azar a tradução. Porque ele fala que sorte e risco são irmãos e tal, e às vezes a pessoa se deu bem por causa da sorte e se deu mal por causa do risco, né? Eu acredito que a palavra azar ficaria melhor em algumas situações do livro. É um capítulo bem curto, ele tem, se eu não me engano, 10 ou 11 páginas, é bem curto, dá para você ler em poucos minutos. E bem fácil de entender, esse livro é um livro que é fácil de entender. Então ele começa assim, né? Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Provavelmente todo mundo conhece alguém, né, que ficou rico, ficou milionário, e pensou, porra, esse cara é foda. Esse cara é muito, se atribui totalmente à competência dele. Do mesmo jeito que você viu alguém que tinha muito dinheiro falir e você atribui totalmente à incompetência dele. Falar, porra, que bicho burro, perdeu tudo que tinha, o cara era milionário e agora tá aí, pô, passando necessidade, porra. É comum a gente fazer isso, né? O problema da gente fazer isso é que a gente ignora totalmente o fator de sorte e risco, né? Como ele diz aqui no livro. O capítulo 2, basicamente, ele fala sobre isso. A gente atribui muito a questão da competência e de altas habilidades ao sucesso financeiro, né, ao sucesso profissional, mas muitas vezes a questão do sorte, a questão de circunstâncias e do risco entram ali naquela situação e a pessoa meio que deu sorte de fazer sucesso. Claro que é aliado às competências dele, a tudo que ele tem, mas também a questão da sorte que ele deu ali naquele momento exato contribuiu para o que ele estava fazendo. Então nesse livro a gente vai explorar basicamente esse assunto, citar alguns exemplos aqui que ele usa, do Bill Gates e tal, e vamos ver se até o final desse capítulo fica claro para você essa questão da sorte, risco, azar, que tem papel fundamental, papel muito importante no sucesso ou no fracasso, né, financeiro ou profissional das pessoas. Então basicamente aqui ele cita aqui ao longo do capítulo e deixa entender, né, que o sucesso financeiro ele é mais para uma roleta russa, né, ali em relação à sorte, azar, risco, e menos sobre o resultado ali da inteligência e das habilidades que a pessoa vem a ter. Não que isso não afete, né? Claro que isso importa, mas que se essa pessoa tiver essas mesmas habilidades em outras circunstâncias, ela não teria esse sucesso. E assim, por mais que você até acredite nisso, que pense, não, a sorte impacta muito, sei lá, vamos pegar as 100 pessoas mais ricas do mundo e falar assim, você tem certeza que essas 100 pessoas aqui, elas só são as pessoas mais ricas do mundo por competência dela, ou você acha que tem uma pitada de sorte, ou em uma outra dela, né? Uma outra delas vai ter alguém que foi exclusivamente sorte. Com certeza você vai falar, não, vai ter um ou outro aí que foi sorte. Só que assim, você não conseguiria falar isso de frente para a pessoa, olhando para ela e falar, não, você foi puramente sorte. Porque parece que a gente está descredibilizando a pessoa, parece que a gente está falando que ela não tem competência para aquilo, né? É algo nesse sentido. Da mesma forma, a gente tende a atribuir as nossas ações, muitas vezes, não a nossa falta de competência, mas a um azar, né? A um risco que a gente teve. Pô, a gente foi abrir um negócio e tal, aí, porra, mas o negócio lá deu certo? Não, deu errado, porque... Você nunca vai falar que foi porque você... tomou uma decisão errada e tal, raramente você vai falar isso, ou porque você não tinha competência para aquilo. Você vai falar, os impostos foram muito altos e tal, não que não seja verdade isso, mas aí veio a pandemia na época, os empréstimos lá, os juros estavam muito altos, não consegui manter, tipo assim, você vai colocar como um azar de uma circunstância, choveu tanto lá, não foi gente suficiente, bem na época que eu abri começou um vendaval, sei lá, você vai colocar algum motivo, você nunca vai atribuir a sua incompetência, né? Ou tende a não fazer isso, e sim a colocar como um acaso ali, como circunstâncias, como risco, como meio que um azar mesmo. A gente tende a fazer isso. Mas isso tudo que eu falei é até uma exceção, ele trata aqui, porque em regra as pessoas tendem a atribuir tudo, né, como altas habilidades ali, alta inteligência, e o que deu errado, a incompetência, a burrice que seja, esse tipo de coisa. E assim, por que a gente ignora, né, o risco e a sorte, que é o que ele fala aqui, a sorte e o risco, o azar. De acordo com o livro, a gente gosta de acreditar, a gente tende a acreditar que a gente tem um controle total sobre o nosso sucesso financeiro, sei lá, o nosso destino mesmo, o nosso controle financeiro. E o que a gente vê, na verdade, também,
são histórias aí, histórias inspiradoras. Pô, você vê a história tipo do Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Aí você vê histórias assim que são inspiradoras, que isso é muito valorizado, né? Hipervalorizado, e ninguém leva em conta a questão da sorte e a questão do risco também que teve envolvido nisso. E como eu tinha citado anteriormente, tipo assim, ninguém quer admitir que o seu sucesso veio por uma questão de sorte. Claro que o seu sucesso você quer que tenha partido de uma questão de uma habilidade, de uma inteligência e de uma sabedoria que você tem, que, pô, claro, quem não quer, né? O autor cita um exemplo que é clássico em relação a isso. Ele cita que o Bill Gates estudou numa escola nos anos 60 que era uma das únicas escolas do mundo que tinha computador disponível ali para os alunos. Aí ele cita a questão ali dos pais, dos professores ali que fizeram um esforço ali para ter um computador e tal, financiaram, conseguiram um recurso, né? E teve, mas basicamente não é sobre isso. Mas resumindo, a escola tinha um computador e enquanto quase nenhuma no mundo tinha computador nos anos 60. Só isso aí já deu uma vantagem para ele gigantesca em relação a quase todas as crianças do mundo, né? Para ele e para as crianças ali que estudaram naquela escola. Só nisso já entra o fator sorte aí determinando tudo. Se ele simplesmente estudasse na escola mais perto que tem ali, não nessa escola, a vida dele seria completamente diferente hoje. Ele cita ali que a maioria das crianças ali que viveram ali nos anos 60 foram ver um computador, foram ter acesso a computadores só apenas na faculdade. Enquanto Bill Gates ali com 13 anos já tinha acesso a computador e ele, como era interessado em tecnologia, acabou focando muito nisso e o final da história a gente já sabe, né? O que a maioria das pessoas não sabe é que Bill Gates tinha um amigo, né, chamado Kent Evans. Esse amigo dele, muito interessado em tecnologia também, era provavelmente o melhor amigo dele na época. Tem até uma entrevista aí que o Bill Gates fala que até hoje ele tem decorado o número desse amigo dele, porque ele ligava para esse amigo dele e eles ficavam até de madrugada falando no telefone e tal. Por um infortúnio do destino aí, esse amigo dele, esse melhor amigo dele, foi fazer uma escalada, na época aí, adolescente, e deu azar de morrer nessa escalada. Caiu lá do morro, lá da montanha, e acabou falecendo. Ou seja, falam que ele era tão brilhante quanto Bill Gates, ou às vezes até mais, e não teve a sorte, né, teve o azar e o risco, morreu ainda adolescente, não teve a oportunidade de vir a desenvolver e ver aí o que veio se tornar a Microsoft, né? Isso aí foi até antes mesmo de ter iniciado a Microsoft. Não estou tirando os méritos do Bill Gates falando disso, e o autor também não tira, de forma alguma, mas ele cita assim, quantas pessoas talentosas, quantas pessoas brilhantes tem no mundo, ou existiram no mundo e nunca tiveram a oportunidade de desenvolver esse talento, né? O Bill Gates foi uma pessoa brilhante, com certeza é uma pessoa brilhante, mas ele teve essa oportunidade de desenvolver esse brilhantismo dele, essa inteligência dele e essa aptidão por tecnologia. E, como disse, né, a história mostra aí o que se tornou a Microsoft, o que se tornou o Bill Gates. Outra coisa que ele cita aqui nesse capítulo é a questão do viés do sobrevivente, né? O que é o viés do sobrevivente? É que a gente só escuta a história de quem venceu a guerra, a gente não escuta a história dos perdedores. Isso aí vale para tudo. Então, assim, a gente acredita que às vezes uma história, uma estratégia que a pessoa contou ali que ela fez, determinou o sucesso dela. Quando na verdade foi puramente sorte, puramente circunstancial. Aconteceu aquilo ali porque outra coisa interferiu no assunto ali, no destino. E por ele também ter tomado aquela estratégia, mas às vezes se ele tiver tomado outro também daria certo. Ou às vezes ele mesmo tomando aquela decisão ali, seguindo aquela estratégia, teria dado errado por circunstâncias alheias à vontade dele. Na verdade, assim, a história real pode ter muito mais a ver com sorte do que a gente sequer imagina. E assim, os vencedores são quem escreve a história. Então, a gente só ouve falar das estratégias deles, de tudo que eles fizeram e conseguiram sucesso. A gente não vai ouvir falar de um monte de gente que seguiu a mesma estratégia, que fez as mesmas coisas e por qualquer coisa aí do destino que venha a ter acontecido, azar e tudo, fracassaram e vão morrer ou morreram e a gente nem sequer sabe delas, não sabe da existência, não sabe nada delas. A gente vê aí nas redes sociais, né? Tipo assim, o pessoal falando, pô, que tem que arriscar, tem que largar a faculdade para poder fazer alguma coisa. Eu vejo aí, ó, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Pô, todo mundo aí largou a faculdade, empreenderam, deu certo. Mas a gente não escuta o que um monte de gente que faz isso todo dia, larga a faculdade, larga a carreira, vai tentar uma área nova, vai arriscar e se arromba, dá errado, velho. É porque a gente não escuta falar disso. Essas pessoas simplesmente fracassaram e estão lá, estão vivendo o fracasso delas. A gente cria ali uma falsa
uma falsa crença que se largar a faculdade, você focar nos seus objetivos ali, vai dar certo, sendo que na realidade a maioria das pessoas que fazem isso não dá certo, né? É até óbvio isso aí. Não que a faculdade vai te garantir o sucesso, mas você largar ela vai te garantir muito menos. A gente pode fazer um paralelo até com as pessoas que investem, fazem investimentos de alto risco. Eu vou citar aqui criptomoeda, Bitcoin, essas coisas, mas não necessariamente é isso. Mas ele serve também como isso, porque assim, existe um fundamento e tal, e beleza, eu invisto nisso, eu acredito que vocês invistam também, e se não invistam, eu sugiro que invista. Porém, muita gente perdeu muita grana com Bitcoin, porque afobou, porque fez merda. As pessoas, ninguém ouve falar em criptomoeda, Bitcoin, aí de repente começa a subir, bate lá um pico, e todo mundo começa a falar disso, o animal pega o dinheiro dele todinho que está guardado, vende carro, vende casa, faz um monte de coisa, compra na alta, depois, quando sobe muito, a gente sabe que tem ali um ajuste, né? Ele cai, pô, é natural. Aí o cara botou lá 500 mil reais que ele tinha quando estava lá no pico, essa merda cai 30%, 40%, às vezes até mais. O cara tem que fazer o dinheiro, porque ele precisa daquele dinheiro ali, acaba vendendo no prejuízo, fica puto, vende tudo no prejuízo e perde dinheiro. Então assim, a gente vê a história de todo mundo que ganhou dinheiro, teve paciência, teve uma estratégia, ou até a sorte mesmo, né? Claro, a sorte, que é o que a gente está falando aqui. Teve a sorte, deu tudo certo. E a gente ignora o fato que muita gente, apesar do Bitcoin estar se você pegar o gráfico do Bitcoin lá desde 2011, 2012, para cá ele está em subida, mas se você pegar pequenos pedaços, vai ter trechos lá, pedaços que ele vai ter uma queda absurda. E muita gente perdeu dinheiro nessa queda absurda. Então se você falar de Bitcoin pro cara desse, ele vai ficar louco, ele vai falar, se lascamos, perdi dinheiro nessa merda, o cara às vezes até se matou numa dessa aí. O que pode falar? Além da estratégia dele ter sido ruim, ele deu azar de ter pego um péssimo período. Então assim, basicamente, o capítulo 2 fala disso, sorte, azar, risco, e que isso tem muito mais a ver com a questão do sucesso e do fracasso do que necessariamente, né, a nossa competência, a nossa inteligência, nossas habilidades, e como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. As lições que eu tirei aqui, de acordo com o livro, é que é para você ser humilde, cara. Seja humilde. Ele cita aqui, uma parte que ele fala, o sucesso é um péssimo professor. Aqui, ó, o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Então assim, quando as coisas estão tudo bem, estão tudo dando certo, coloque seus pés no chão, seja humilde e pense, porra, às vezes tá tudo indo bem, beleza, tomei boas decisões, mas pode ser que não seja só isso. Eu posso ter um pouquinho de sorte aqui contribuindo para isso. Porém, o fracasso também é um péssimo professor, porque ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não são inteligentes e não são capazes, quando na verdade deram simplesmente um azar de ter acontecido algo ruim e ter fudido tudo no momento que simplesmente foi azar. Poderia ter dado certo. Se fosse tudo que ele fez ali em um determinado momento, teria dado certo. Por circunstâncias aí do destino, por azar, pelo risco que tem, fracassou, cara, e porra. Então assim, tanto na derrota, no fracasso, quanto na vitória, né, no sucesso, manter a humildade é a melhor escolha. Às vezes, o bom ou o ruim não foi culpa sua. Foi sorte, foi azar. Outra lição que a gente pode tomar é em relação aos outros. Pô, a gente precisa ter uma certa empatia com quem se lascou, com quem fracassou aí. Às vezes o cara fez tudo certo, a gente vê um monte de gente inteligente aí, esperta, fez tudo certo, pô, mas, pô, imagina, deu azar de pegar, por exemplo, uma pandemia aí, pô, um Covid da vida aí, lascou um monte de gente muito bem sucedida, muito inteligente, que fazia tudo certinho, pô, mas aquele não estava preparado para aquele momento ali, e até quem estava preparado, às vezes não deu certo. Preparado entre aspas, né, porque ninguém está preparado para uma pandemia, algo que a gente nunca viveu, né, nos últimos anos aí, nos tempos modernos. Então assim, o fracasso delas, às vezes, é por acaso, por azar mesmo. Outra coisa que a gente pode ter como base também é evitar copiar as estratégias dos outros, né? Não é porque deu certo para ele que vai dar certo para você. Você pode seguir linha por linha, tintim por tintim. Naquele momento que ele fez, deu certo, porque era aquele momento. No seu, pode ser que não dê. Do mesmo jeito que alguém fez alguma coisa que deu errado, não necessariamente você vai fazer e também vai dar errado, porque nesse momento agora pode ser que dê certo, as circunstâncias sejam favoráveis a você dê sorte. Então assim, a gente não pode confiar cegamente nas estratégias dos outros.
Então, assim, o grande aprendizado desse capítulo é que o sucesso e o fracasso, né, eles são muito mais complexos do que parecem. Nem tudo é resultado de boas ou más escolhas. Às vezes a sorte te leva para cima e o azar, o risco, te leva para baixo. E assim, se a gente entende bem esse conceito, a gente pode tomar decisões mais inteligentes e evitar julgamentos precipitados e, acima de tudo, ser mais humilde, né, sobre nossas escolhas e mais empáticos em relação às decisões das outras pessoas, o que aconteceu com as outras pessoas. O vídeo do capítulo 2 foi esse. Veja aí os próximos vídeos ou o vídeo anterior. Caso você tenha alguma coisa a acrescentar, alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa, comenta aí. E é isso. Se inscreve aí no canal, dá o like, por favor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, e você não dá o like, puta que pariu, bicho. Me ajuda. E vamos pro próximo.